Beleza. Vamos falar um pouquinho de alguns lançamentos da Diebold. Possivelmente alguns não conheçam a Diebold, né? Eu vou falar rapidamente. A Diebold, ela veio para o Brasil, é uma empresa americana que atua muito no mercado de automação bancária, automação eleitoral, de lotéricas, e veio para o Brasil e comprou a Procomp. A Procomp é uma empresa que atuava muito focada também em automação bancária. E a partir daí a gente passou a ser conhecido somente como Diebold. A gente está tentando mudar, né, os nomes, mas sempre tem alguém que fala: essa impressora é a antiga McAfee. Então, quer dizer, a McAfee foi absorvida pela Procomp, que por sua vez foi absorvida pela Diebold. É importante só colocar isso daí para vocês, para que vocês não pensem que a McAfee sumiu. Ela existe ainda dentro da Diebold, ok? Bom, eu vou falar um pouquinho de alguns lançamentos, né? Eu vou falar dessa impressora. Eu trouxe a impressora aqui para mostrar para vocês. Essa é uma impressora que tem dois mecanismos. Ela é uma impressora híbrida. Ela tem um mecanismo de impacto aqui na frente para fazer a autenticação e um mecanismo térmico com troca de bobina drop-in aqui atrás. Então, o que você tem com isso é que você tem uma impressora com duas funções, onde você pode imprimir o cupom rapidamente e aqui autenticá-lo, certo? Vamos lá. Então, aonde que você vai utilizar esse produto? Bom, logicamente que esse produto ele foi concebido para atender a necessidade dos bancos, que os bancos estavam começando a entregar um cupom de impresso termicamente, certo? Impressão térmica direta. E aí eles entenderam que não dá para ser assim, que eles precisam da autenticação mecânica. Eles chegaram a cogitar a autenticação por jato de tinta. Porém, quando você usa uma autenticação por jato de tinta, você não consegue fazer, numa passada, você não consegue autenticar 2 ou 3 documentos. Você tem que ficar autenticando 2 ou 3 documentos, cada um de uma vez, certo? Então, na impressão por impacto, você consegue até 3 vias numa única autenticação, tá certo? Isso daqui também tem um outro lado, a opção pela autenticação mecânica, porque o custo da autenticação passa a ser muito mais baixo, porque um cartucho de tinta, além de custar caro, ele dura em média 6 meses. Depois de 6 meses, mesmo que ele ainda esteja cheio, ele acaba entupindo por causa da densidade da tinta, que é muito grande a densidade da tinta, e aí o produto acaba ressecando. Uma fita tintada é muito barato, né? Então a manutenção também é mais barata, tudo é favorável para esse produto. Além do que, a gente, ao elaborar esse produto, a gente sabe que o parque de impressoras de impacto que estão no mercado, elas têm interface paralela. E por isso a gente colocou a interface paralela nessa impressora. Mas seria muito retrógrado você ter só uma interface paralela numa impressora que é de lançamento. Então, a gente também colocou a interface USB. Então, esse produto tem interface paralela para atender ao mercado já existente, onde você pode substituir uma impressora pela outra. Nós temos 2 sets de comando dentro dessa impressora. Um set de comandos padrão Diebold e um set de comandos compatível com impressoras autenticadoras do mercado, certo? Então você pode, por exemplo, substituir uma impressora que não é Diebold por essa impressora, bastando entrar no menu da impressora e selecionar padrão, o set de comandos padrão 2, e aí ela vai emular as impressoras de mercado. Então, esse é um produto bem interessante, que pode atender
vários mercados. Não é só banco, porque quando a gente fez o produto, a gente imaginou, bom, agora a gente vai vender somente para o banco. Mas não, a gente percebeu que tem cooperativas de crédito, financeiras, lojas de departamento que fazem venda a crédito e que tem uma sala de crédito para fazer pagamentos. Você tem situações de estacionamento que tem autenticação. Então, a gente começou a perceber que cartórios, que também tem autenticação. Então, você tem uma série, um leque muito grande de atuação para esse produto, tá certo? Então, esse produto aqui é a IM453HU, tá certo? Bom, vou passar para frente. Vale lembrar que esse produto também pode ser vendido através do cartão BNDES, tá? Bom, agora eu vou falar de um novo produto que a gente lançou esse ano, que é o PC. É um PC voltado para automação comercial. Ele não é um PC para você usar em casa ou para automação. Ele é voltado exatamente para automação. Ele tem um processador Celeron Dual Core. Ele tem uma paralela, 2 seriais, 6 interfaces USB, sendo 2 frontais. Acompanha mouse e teclado, 12 meses de garantia. E o mais interessante desse produto, na verdade, aparentemente, ele é um pouco grande porque ele é um mini torre. Mas ele tem uma razão para ser mini torre. É porque ele precisa, um processador Celeron, ele precisa de bastante ventilação. Ele aquece bastante. Então, para evitar qualquer tipo de pane, então você tem num gabinete maior, você coloca, a gente tem um cooler em cima do processador e um cooler no gabinete. E a gente brinca, porque a fábrica da Diebold é em Manaus, e a gente brinca que o PC pode ficar lá em Manaus, no sol, trabalhando o dia inteiro, que ele não trava. E não trava mesmo, porque o produto ele é concebido para isso. A gente tem essa tecnologia para atender bancos, e nos bancos a gente não pode ter falha. Então, esse PC traz esse mesmo conceito de baixo nível de falhas, ok? Tem um preço bem interessante e eu acho que também é um outro produto que vale a pena ser conhecido por vocês. A gente deve lançar agora em outubro mais um PC, e aí é um processador Atom, também com uma paralela, 2 seriais, 6 USBs, a mesma configuração, né, com o processador Atom. E aí a gente vai ter um gabinete bem pequeno, menor do que os Slim que você tem por aí, é um pouquinho menor, bem interessante e bem tem um aspecto bem bonito. Bom, agora eu vou falar dessa impressora, que é uma impressora da Star. É uma impressora importada da Star, é uma impressora de impacto. E lançamento de impressora de impacto é uma coisa estranha, mas é que, na verdade, essa impressora ela é utilizada num mercado específico, que é o mercado de lavanderias, tá? Se vocês repararem, ela tem esse design assim, onde a tampa, ela encaixa aqui, ela envolve. Por quê? Para evitar que a água penetre na impressora, já que ela vai trabalhar num ambiente de lavanderia, supõe-se que temos possibilidade de spray de água e tal. Aqui, aonde sai o cupom, também ele é bem fechadinho, certo? Também pensando nesse aspecto. E é uma impressora que você vai utilizar, as grandes redes estão utilizando essa impressora para imprimir uma etiqueta que vai grampeada na roupa, para identificar a roupa de cada um dos clientes.
Então, o que, que eles fazem? Eles usam, a bobina é uma bobina de papel que não dissolve na água. E a tinta, ela não sai na água. Então, você consegue, com esse produto, dar uma produtividade muito maior ao estabelecimento. Por quê? Porque ele pega várias roupas de várias pessoas diferentes, coloca na mesma máquina, bate tudo, depois seca, depois passa e identifica cada uma das roupas de quem são, né, dos clientes, dos devidos clientes. Então, um produto interessante. Vou fazer um teste de impressão aqui só para vocês verem, né? Ela tem uma velocidade de 4 linhas por segundo. Ela é como uma impressora de impacto, ela é bem rápida. Ela tem corte automático, ela faz o corte parcial e o corte total, tá certo? Então você consegue programar as duas coisas e ter um produto aqui voltado para lavanderias. Eu volto a falar. Também ela tem interface paralela. Por quê? Porque esse mercado também prefere essa interface. Apesar dessa interface ser uma interface que está morrendo, mas ela ainda tem alguns seguidores aí, ok? E por último, eu vou falar da TSP 1045, que é uma impressora também da Star, que tem uma bobina. Ela suporta uma bobina de 7 polegadas, 360 metros de papel. Isso dá uma autonomia muito grande, principalmente para situações onde você precisa emitir vários cupons, como é o caso de ingressos para shows, eventos. Então você tem aí uma necessidade de autonomia e velocidade de impressão, 180 milímetros por segundo de velocidade. Ingressos é bem interessante, apostas também. E eu pus essa foto aqui de uma impressora branca, apesar da gente só comercializar a preta, para mostrar, para destacar esse escaninho aqui. Esse escaninho, ele consegue armazenar até 30 cupons cortados, impressos, cortados em ordem. Então, por exemplo, numa cozinha de um grande restaurante que tenha muitos pedidos, você consegue receber, o cozinheiro ele consegue receber as comandas e elas vão ficar ali armazenadas em ordem. Ele vai lá, ele pega, ele sabe que estão em ordem, ele não vai se perder na ordem dos pedidos, tá ok? Essa impressora ela tem a possibilidade de você regular a largura da bobina de 45 milímetros de largura. Você pode utilizar a bobina até 82,5. Por que 82,5? Porque tem a caixa, por exemplo, as apostas lotéricas, elas usam bobina de 82,5 e 7 polegadas. E existe um mercado interessante, que é o mercado das lotéricas. Eles não compram essa impressora para fazer a aposta, porque a impressora que eles têm que imprimir a aposta é a impressora da caixa mesmo, né? Que é uma impressora que a própria Diebold fabrica. Mas eles fazem o bolão. E para fazer o bolão, eles precisam de uma impressora de 82,5. E aí, nesse caso, essa impressora é bem interessante, porque ela consegue, a casa lotérica consegue usar a própria bobina da caixa para fazer as apostas de bolão. Então, tem muita gente, muitas lotéricas que estão comprando essa impressora para isso, ok? Então, fica mais uma dica aí para vocês de uma oportunidade de negócio, ok? Eu agradeço a atenção de todos, espero vocês ali no stand para mostrar os produtos mais detalhadamente. Obrigado. Paulinho, você vai usar o microfone ou... Pessoal, bom dia. Meu nome é Paulino, eu sou da CIS e a CIS é uma empresa que já tem 26 anos de mercado, é uma empresa conhecida por todos, acredito,
como uma empresa que fabrica leitores de cheque,